aleluia, que Deus vai mostrar, vai dar uma revelação, vai dar um ensinamento, vai trazer uma pregação que vai direto na ferida, aleluia, que vai direto no ponto onde o espírito do engano está agindo, e que o inimigo vai ficar batendo palma e vai falar: ah, que bonito. Aleluia. Não, ele não vai. Muito pelo contrário. Aleluia. Ainda mais se ele estiver te enganando, nos enganando. Aleluia, Jesus. E aí, de repente, vir um profeta, um servo de Deus e mostrar onde ele está te enganando. Você acha que ele vai ficar feliz com isso? Aleluia. O que os irmãos acham que ele vai fazer? Aleluia. O que normalmente ele faz? Aleluia, Jesus. Chuta. Atacar. O que mais? Hã? Jogar seta em quem? Em quem está ouvindo? O que mais? Revoltado. Mais alguma? Enganar. Aleluia. Jesus, irmão, falou uma coisa interessante. Jogar seta em quem está ouvindo. Aleluia. Por quê? Aleluia. De repente, o inimigo, ele está conseguindo te enganar. Num ponto pequeno. Porque, igual o pastor até falou aqui, o espírito do engano, irmãos, a gente tem uma concepção, e às vezes aí nós somos enganados por isso. Porque a gente cria uma biografia para o espírito do engano, e a gente fala assim: o espírito do engano é assim, ele faz a pessoa sair da doutrina, aleluia, o espírito do engano faz a pessoa acreditar em uma falsa mensagem, faz as pessoas ter um pensamento totalmente fora da Bíblia, e a gente cria essa biografia, e a gente pensa que o espírito do engano só age nessas coisas. Só faz o homem, né, sair da doutrina, só faz o homem torcer a palavra de Deus, aleluia, faz o homem desviar, faz o homem fazer isso, fazer aquilo. Isso aí é o espírito do engano. Ele também. Aleluia, Jesus, mas ele não faz só isso. Aleluia, o trunfo dele é isso mesmo, é enganar para que a gente não perceba que ele está nos enganando. Porque se ele não consegue te enganar na doutrina, ele tem que te enganar em outra coisa. Aleluia. Se você tem muita fé na palavra de Deus e você não nega essa palavra, aleluia, né, de uma certa forma, ele tem que procurar um ponto fraco seu. Aleluia, ele tem que rodear. A Bíblia fala que o nosso adversário está ao nosso derredor como um leão. E por que ele fica o tempo todo ao nosso derredor? Nos observando. Aleluia, para ver. Deixa eu ver qual que é o ponto fraco dele. Deixa eu ver qual que é o ponto fraco dela. Aqui eu não consigo enganar ela. Nesse ponto eu não consigo enganar ele, porque, aleluia, posso até ter tentado e não conseguir. Mas nesse ponto eu consigo. Porque nesse ponto, aleluia, ele tem isso, isso, isso aqui. Ela tem isso aqui eu consigo. Aleluia. E aí são coisas que às vezes a gente nem imagina. Aleluia. A gente nem se dá conta. Porque, afinal de contas, eu continuo na doutrina, eu continuo indo para a igreja, eu continuo acreditando na palavra de Deus, eu continuo orando. Às vezes Deus continua me usando. Como é que eu vou perceber que eu estou sendo enganado num ponto? Aleluia. Nenhuma área. Se parece que está tudo certo. E aí o diabo esconde mesmo, porque a gente tem que entender, irmãos, como que alguém vai enganar se ele deixar você perceber que ele está enganando? Ele seria burro. Burro. Né? Aleluia, um idiota de querer te enganar e deixar vestígios para você ver que ele está te enganando. Quem faz isso é só criança, que corre na sua frente e esconde atrás do poste na sua frente. E você sabe que ela está escondida ali. E ela viu, você viu, e ela acha que ela ainda está escondida. Só criança, irmãos. Nem adulto faz um trem desse. Quanto mais um ser, né, com uma astúcia tão grande, que enganou até os anjos de Deus. Acha mesmo que ele vai deixar você ficar tranquilinho? Aleluia, ele vai deixar você ver na cara que você está sendo enganado? Pergunta uma pessoa, irmão, se você vê uma pessoa, o Senhor te mostrar, aleluia, ou tiver na cara que a pessoa está sendo enganada, pergunta a essa pessoa, chega, faz um teste. Chega perto dessa pessoa e fala assim aqui, você sabe que você está sendo enganado? Você está doido? Eu enganado? Jamais. Minha filha, eu vejo as coisas.
tá? Eu tenho discernimento, eu não sou bobo, não, eu sei. A pessoa vai falar com você dessa forma e está enganado. Eu sei, eu não sou besta, eu não nasci ontem. É assim que ele vai te falar, mas já está enganado. Só que o diabo, ele é tão astuto, que ele faz a pessoa ainda achar, ele ainda faz a pessoa achar. Irmãos, tem gente no engano, falando contra o engano. Vai na internet para você ver. Você vai ver pessoa que já está enganada e falando, não podemos dar lugar para o espírito do engano. Nós temos que pisar nele. Nós temos que vencer, irmãos, com vigilância, com oração. Já está enganado. E o inimigo faz ele achar que ele está contra o demônio do engano. E ele não está, ele já está enganado. A Valéria. Ô, Ju, é tremendo, né? É igual quando Satanás enganou a Eva. Ele fez de uma forma que ela não prestou atenção que ela estava sendo enganada para a sua própria destruição, né? Exatamente. Nós vamos até chegar sobre isso, vamos voltar aqui, depois nós vamos na Eva. O que o Senhor colocou no meu coração, até que eu fiz a pergunta para os irmãos. Quando, irmãos, igual nós estamos nessa campanha, né? Aleluia, Jesus. E não só nessa campanha, qualquer outra coisa que Deus nos falar, né? Aleluia, Jesus, ou nos mostrar, olha, você está se enganando nesse ponto. Aleluia, Jesus. O inimigo, irmãos, ele não fica satisfeito. E uma das armas que ele faz, ele pensa, às vezes ele tenta calar o pregador, ele tenta calar quem está ensinando, ele tenta calar um profeta. Só que se essa pessoa não se calar, o que ele faz? Então, eu preciso trabalhar em quem está recebendo. Eu preciso trabalhar na mente dele. Peraí, opa, está mostrando para ele que eu estou enganando ele. Peraí, deixa eu correr. Eu não posso deixar, aleluia, ele perceber que ele está sendo enganado, porque ele quer continuar nos enganando. Então, o que ele faz? Lança uma seta, igual o irmão falou. Lança uma seta. Ah, isso não é dessa maneira. Igual ele fez com a Eva. Ah, Deus falou que não pode comer dessa árvore? Não. Sabe por quê? Deixa eu te contar por que ele está fazendo isso. É porque ele não quer, sabia? Ele não quer que você fique poderoso igual ele. Não é o que Satanás joga muitas das vezes na nossa mente? Você sabe por que o irmão está falando isso? É porque é isso. É porque, com certeza, é por causa daquilo. Por isso que ele está falando isso com você. Para você não cair em si e não sair desse engano. Ele corre na frente. Eu preciso, essa palavra não vai chegar até ele. Essa palavra não vai chegar até ela. Não vai, porque eu não vou deixar. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, ele coloca uma revolta tão grande dentro do nosso coração, tão grande, uma ira tão grande, que a pessoa sai da igreja trincando os dentes. E ele fala assim, tá vendo? Ele falou isso. Ele, com certeza, ele estava mandando uma indireta para você. Aleluia, ele falou isso para servir para você, porque ele tem algo contra você. Aleluia, então não dá ouvido para o que ele está falando, não. Não dá ouvido para o que ela está falando, não. Ela está querendo te ofender. Aleluia, e a pessoa sai. E o inimigo continua enganando ele. Aleluia, porque ele foi convencido. Aqui nesse versículo nós lemos, rapidinho. Aleluia, Jesus. Nesse versículo nós lemos, aleluia, o inimigo usando o faraó, aleluia, Jesus, para aumentar a carga daquele povo, aleluia, e eles se voltaram contra quem? Contra Moisés. Aleluia, contra o próprio Moisés. E Moisés era o quê? Um ministro de Deus que estava sendo usado para libertação. Aleluia, para libertá-los. Aleluia, Jesus. Eles não ficaram com raiva, ficaram chateados, tudo, mas eles não ficaram com aquele ódio de o faraó, não. Tipo assim, é o faraó que está fazendo, não. Olha o que eles falam. A Bíblia fala que quando eles saíram da presença de faraó, a Bíblia fala que eles encontraram com Moisés saindo, né? Porque Moisés tinha ido conversar com o faraó. E ele foi por quê? Porque Deus mandou ele. Aleluia, Jesus. E aí eles, aqui no 20, encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó. E disseram,
O Senhor atente sobre vós e julgue isso. Ó, olha, como que eles falam com Moisés e com Arão? O Senhor atente, o Senhor julga o que vocês estão fazendo. Olha, irmão. Era o diabo. Exatamente, exatamente. Era o diabo. É diferente. Não. Exatamente. Porque depois também Deus, né, mostra para eles voltam atrás, né? E assim, o Senhor, imagina, irmãos, o Moisés saiu lá da terra onde ele estava, né? Um chamado difícil, irmãos, que o chamado de Moisés foi difícil. Né? Teve uma certa momento que ele falou: Senhor, eu não gerei esse povo não, que o povo dava tanta dor de cabeça para ele, tanta dor de cabeça. Ele falou assim: Senhor, eu não gerei esse povo todo não. Aleluia. E estava lá com aquele propósito para libertação. Aleluia, libertar o povo. Aleluia. E eles falando: o Senhor está vendo, né? O Senhor, quer dizer, o Senhor olha para o que vocês estão fazendo. Ali o Senhor julga vocês pelo que vocês estão fazendo, Moisés e Arão. Aleluia, pelo que o Senhor julgue o que vocês estão fazendo. Aleluia, porque olha o que vocês fizeram com a gente. Vocês fizeram, eles usam, né, esse provérbio, que o nosso cheiro fosse repelente diante de Faraó. Ou seja, vocês voltaram, colocou Faraó contra nós. Aleluia, vocês colocou agora, nós temos que trabalhar. Aleluia, aí ainda fala assim, vocês colocaram uma espada na mão dele para matar a gente. Colocou uma espada na mão dele para matar a gente. E acusaram. Aleluia, vocês fizeram. Aleluia, com raiva, com ira. A revolta deles não era contra Faraó. A revolta deles era contra Moisés e Arão. E por quê? Porque Moisés e Arão eram instrumentos de libertação. Aleluia. E essa é uma estratégia do engano, irmãos. Muito poderosa, muito poderosa. Aleluia. Se ele perceber que você está sendo alertado, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar alguma coisa na sua mente, como o Pedro falou, uma seta. Ou você vai ficar muito irado, ou você vai desconfiar da intenção da pessoa. Você vai pensar assim, tá falando isso por causa disso. E é o inimigo falando dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E você sai e não é liberto e continua fazendo aquilo que o inimigo quer que você faça. O Pedro falar primeiro, que ele já estava com a mão levantada. Eu achei interessante que você falou que Satanás não é que ele é inteligente, ele é astuto. Por exemplo, ele fica ao nosso redor bramando como um leão. Então, por exemplo, o irmão está na... Por exemplo, é até uma questão de lógica. Por exemplo, tem duas pessoas lutando. A pessoa vai falar assim, nossa, na força ela consegue vencer, mas na inteligência não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular ela. O diabo, o espírito do engano é manipulador. Então, por exemplo, porque o diabo, que nem você falou e a Bíblia fala, ele fica ao nosso redor bramando como leão, ou seja, ele nos observa. Então, por exemplo, se ele vê que, por exemplo, ele está tentando te enganar, mas, por exemplo, em questão da palavra, ele vê, não consigo enganar, o que eu vou fazer? Eu vou enganar ela falando que o irmão está jogando indireta para ela. Vou criar contenda. Porque ele não vai parar. E que nem você falou, quando Deus nos alerta antes, aí que ele fica furioso, que ele tem que arrumar um jeito de achar uma brecha para ele conseguir jogar aquilo na pessoa. Por exemplo, às vezes você está na igreja, vem um irmão, aí fala assim, arrepende do seu vício, senão você vai para o inferno. Aí você arrepende minha vida que você vai para o inferno. Irmão é muito grosso, ele não sabe falar, ele não tem sabedoria para falar. Se ele tivesse sabedoria para falar, você vê que essa palavra muitas vezes é usada pelo espírito do engano. A gente tem que ter sabedoria para falar? Sim, mas qual é a sabedoria? Acerta, do Espírito. E se o Espírito, na sabedoria dele, que estiver falando fortemente, é a sabedoria dele, porque ele conhece os corações. Ou também ele pode usar com mansidão, é a sabedoria dele. Então, tem que ter sabedoria para falar, mas qual sabedoria? Não é? E às vezes o irmão, às vezes, né, Deus avisa, aí depois já fala assim, tá vendo? O irmão viu que você estava fazendo isso, aquilo, outro, e foi lá e pregou e te deu uma indireta. Se o irmão estiver fraco espiritualmente, o que ele faz? Que irmão tá com nada não, eu tô com tudo. Exatamente. E aí você cresce espiritualmente? Não, você se revolta e sai da igreja.
igreja. Nunca cresce. Continua a mesma coisa. O irmão vai na graça e você continua fraco. Porque se você tivesse com discernimento de espírito, porque pode acontecer, tá dizendo, não, aquilo é na carne, aquilo lá não é de Deus, fosse discernimento de espírito, você crescia espiritualmente. Se você não cresceu, porque você foi enganado. E que nem você já falou comigo, já falou aqui na igreja. Quando Deus fala uma coisa, a pessoa está humilde, Deus muda o jeito de falar. Ele fala diferente. Então, se Deus falou de uma forma mais assim, converte, senão você vai para o inferno, é porque aquele irmão está soberbo, ele está com algum problema. Porque senão Deus falaria de uma forma totalmente diferente. Claro que tem casos que Deus às vezes tem que falar forte, por mesmo que o irmão também, dá um susto, né? Dá um susto para ele ficar atento. Mas para quem está humilde, não, Deus tem uma outra forma de falar. E para quem está se soberbecendo, Deus já tem outra forma de falar. É isso aí. Amém. Muitas vezes a gente são enganada porque a gente não sonda os valores. Por que alguém quer me enganar? É porque eu tenho algo que tem muito mais valor do que o que ele está me apresentando. Porque se ele está me dando uma coisa maior do que eu tenho, ele não está me enganando, ele está fazendo benefício para mim. Mas se ele está querendo algo que eu tenho, querendo me enganar para tomar algo que eu tenho, é porque o que eu tenho é muito maior do que ele pode me oferecer. Exatamente. Então, quando o crente não observa isso, ele não sonda o que ele tem. Como a Eva. O Satanás apresentou para ela algo, ela achou que ia levar vantagem. Só que ela não sabia que o diabo estava de olho no que ela tinha. Por isso ele enganou ela. Exatamente. Vamos ler, nós estamos falando, né, da forma como o diabo tenta tirar a mensagem do coração para a pessoa não sair daquele engano. E lembrando que engano nem sempre é do jeito que a gente pensa. Com certeza. Com certeza. Com certeza, ele acha espaço, por quê? Porque se você não dá lugar, ele entra. Por exemplo, não, o pastor me corrigiu, falou que eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Você é muito soberbo, você não aceita as pessoas falar nada com você? Mas eu não vou fazer. Aí o diabo fala assim, toca aqui, minha filha, é isso mesmo que eu queria. Você é homem que está falando, cheio de soberba. Exatamente. Exatamente. Até achei interessante que o mercado acabou de falar que foi que nem Corá da Abirã, né? Sim. Eles criaram uma coisa assim, mas toda a congregação é santa, não é só Arão, não é só Moisés. Só ele. Deus não fala, não é só com ele, depois, né? Mas aqui você pode reparar que o engano pegou e foi tempo que ele levantou os homens, foi falando com um, foi falando com outro, e foi muita gente para convencer, né? Exatamente. A outra coisa que eu queria falar também é que eu achei interessante que nesse capítulo de Êxodo, quando o povo de Israel vai falar com o faraó, quando o faraó fala, ele fala, não acredita em palavras de mentira. Mas por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que Moisés estava falando era verdade. É outra estratégia. Porque, por exemplo, tipo assim, não acredita não que isso tudo é mentira, tá? Porque, por exemplo, na verdade, mentira é o que ele está contando para você. Quando também foi falar com o povo de Israel em questão, quando o rei da Síria invade lá, falou, não dê ouvidos à palavra de Ezequias, não escuta, não dê ouvido. Mas por quê? Porque sabia. Porque que Ezequias, o Deus que Ezequias servia, podia livrar eles. É a estratégia, né? Você vê como que esse espírito é esperto, né? Pra gente ficar menosprezando ele, achando que a gente... eu sei. Eu não sou enganada, não. Meu filho, coitado, ele deve estar rindo. Às vezes ele ri, a pessoa assim, não está enganada, não. Só de você falar que não está sendo enganado, você já está enganado, porque eu já te enganei. E ri. Quantas vezes, eu imagino assim, o diabo rindo do crente, falando, está debaixo do meu pé, e falando, está enganado, eu estou em cima do seu pescoço. Você está enganado, estou em cima do seu pescoço. Vamos ler Gênesis 3. 4 ao 6. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha para você ver, né, que a irmã até falou. Deus falou, né, que não é para comer daquela árvore. E aí, tudo bem, eles nem olhavam para ela. Aí a serpente chegou, perguntou, e ela falou, não, Deus falou que não é para comer. Não. Aleluia, não vai morrer, não. Não vai acontecer isso. Pode ficar despreocupada, não vai morrer. Mas Deus não tinha falado que ia morrer? Mas ela dizia, não, não vai morrer. Quantas vezes a gente ouve essa palavra, às vezes dentro do nosso coração, às vezes até de um irmão de igreja que está sentado do nosso lado. Até do irmão. Não, não é isso aí, não. Aleluia, pode ficar despreocupada. Acalma seu coração, que Deus não fala desse jeito. Aleluia, acalma seu coração, que Deus, quando Ele vai falar, Ele fala é assim, assim, assado. Não é isso aí, não é não. Quantas vezes? Será que você já não ouviu isso alguma vez? Aleluia, eu tenho para mim que Deus não faz. Aleluia, e aí, Ele, certamente não morrereis. Aí já veio, sabe por quê? Sua besta, vamos falar, vamos contextualizar sua boba. Ele não quer que você fique igual ele. Ele não quer que você siga, porque se você comer, você vai ficar igualzinho Deus. E ele não quer isso, né? Ele quer continuar só ele sozinho. Você já viu alguma coisa semelhante? Aleluia. Ah, o irmão não deu um cargo para o fulano, sabe por quê? Ele tem medo de colocar o fulano na frente e o fulano ser maior do que ele. É por isso que ele não te ungiu ainda, bobo. Aleluia, é por isso que ele não te ungiu ainda, boba. Porque tem medo de você superar ele. E na verdade não é. Aleluia, Satanás jogou no seu coração algo, você não está pronto e não está preparado ainda, mas ele quer dar uma justificativa para você. Aleluia, isso é só um exemplo que eu estou dando, mas tem vários, vocês podem pensar em vários. Aleluia, é por isso. Aleluia, é por isso. Aí Deus, às vezes, está nos resistindo, porque às vezes a gente tem alguma coisa que a gente precisa. Não. Sabe por que Ele está falando isso? Sabe por que Ele não deixou você fazer? Por causa disso, por causa daquilo outro. E não, Deus está resistindo. Só que Satanás não quer que você saiba. Ele quer que você continue enganado e pensando que você está bem diante de Deus e que você podia muito bem estar fazendo aquela obra. Aleluia. E ele vai dizer, isso mesmo, instigando vocês. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Aleluia. Ele está querendo atrapalhar seu ministério. Aleluia. E não é Satanás enganando. A irmã Karine, a irmã Valéria ia falar? Ah, tá. Porque eu ouvia antes, eu achei que você ia falar. Tá. Não, Ju, é que eu lembrei que um dia eu fui visitar uma pessoa, ela começou a fazer teologia, e eu lembro que eu falei com ela, o que ela foi fazer lá, né? Aí ela falou assim comigo, assim, não, amiga, o que eu aprendo lá é a mesma coisa que o pastor ensina lá na igreja. Naquela hora o meu coração doeu, sabe? Aí eu falei assim, já não tem mais jeito. Eu estava até comentando outro dia que agora ela está até fazendo psicologia, sabe? Aí o coração ficou assim, tá enganada mesmo, né? E aí você pergunta a pessoa assim, você está enganada? Não, que agora eu estou mais crente do que antes. Aleluia, agora eu oro mais do que eu orava antes. Aleluia, porque o diabo, irmão, cega a pessoa. Aleluia, o espírito do engano cega a pessoa. A pessoa não consegue enxergar, não consegue. E quando Deus envia um servo dele para alertar a pessoa, até mesmo antes do servo dele chegar, o espírito do engano já entra na frente da pessoa, brinda o coração da pessoa, brinda a mente da pessoa e fala assim, não ouve o que ele vai dizer. Não ouve o que ele vai dizer. Aleluia, não dá confiança para o que ele vai falar para você. Não acredita no que ele vai falar. Ele está falando por causa disso, por causa daquilo outro. Arruma um tanto argumento para você que quando o servo de Deus chega, você já está blindado. Aleluia. E o engano continua. E o engano continua. A irmã Valéria. Não, hoje é verdade, igual você falou, sobre às vezes o espírito do engano enganar a pessoa até no espiritual, né? Aí eu lembrei daquele profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão, né?
Deus já tinha falado com ele, né, para ele não ir para os meus caminhos, para poder ir embora da cidade, não comer pão nem nada naquela cidade. Mas aí, quando veio um profeta velho com espírito enganador, ele não soube discernir, foi enganado e pereceu. Mas Deus já tinha avisado ele e ele não permaneceu naquilo que Deus ordenou, né? Isso foi uma outra estratégia. Ele falou assim: eu sou profeta como tu. Aí ele já abriu a guarda, Pedro. Eu achei interessante, até que a tia Valéria falou, que tem até aquela parte de, acho que é João que fala, provai e vede se todo o espírito é de Deus, né? Provar e ver se os espíritos são de Deus. É de Deus. Porque a gente acaba sendo enganado, né? E umas estratégias de engano. Lembrei o que eu ia falar. É porque eu tava pensando, a gente que tá na verdade, a gente tá buscando, né? Cada dia mais aparecendo na verdade, o que o diabo vai fazer? Ele, pra quem tá mais aqui, vai querer interpretar. Só que nem fala em Timóteo, toda a palavra é divinamente revelada, não é interpretada. E, por exemplo, quando ele foi tentar Jesus, o que ele fez? Ele usou as escrituras. Ele foi tentando falar no Jesus escritura, mas só mais saber de pão, nem só de pão viverá um homem. Então ele usa isso para quê? Para te alfinetar. Quando ele vê que ele não consegue te alfinetar, o que ele faz? Ele vai interpretar a palavra e vai jogar, por exemplo, com Eva. Tipo assim, Deus falou que não era para comer, senão eles iam morrer. Aí diz, mas o que vai acontecer? O que é isso? Aí você vai falar, não é isso não, é porque quando você comer... Ela fez ela desconfiar das intenções de Deus. Por que Deus deu essa ordem? Ele tinha uma outra intenção atrás dessa ordem. Ele queria, na verdade, que a gente ficasse, né, submisso e ele sempre maior do que nós. Ele não queria que a gente alcançasse o mesmo poder que ele. Denilson? Até acerca do que foi falado ontem, a respeito da prosperidade, igual um dia o pastor, acho que sempre o pastor gosta de contar esse testemunho aqui, que tinha um rapaz que tinha muito dinheiro e uma irmãzinha que não tinha tantas condições. Ela cantava um louvor, Jesus Cristo mudou meu viver e tal. E muitas vezes até é isso, né? Muitas vezes o inimigo usa isso, fala assim, mas você é servo de Deus, está passando uma luta danada. E até um dia, até estava falando com a Karine, ô Karine, o quê? A gente trabalha tanto, senhor. Aí a gente luta, e meus colegas todo fim de semana bebendo e chamando os outros para beber, e você... Aí que você, Denilson, pode pensar assim, que esse pensamento é de Deus, não. Assim, mas é uma coisa tão... Azaf pensou assim, né? Assim, mas eu falo assim, não, cara, a gente luta tanto, e na hora que você vai ver lá, você não sobra nada, e os seus colegas falando que bebeu tanto fim de semana, e bebeu não sei tanto. E assim, o inimigo é sujo, né? Tipo assim, mas aquilo, tipo assim, essa seda... Estava me entristecendo. Aí eu falei assim, não, meu Deus, mas isso aí não, tá errado. Assim, foi assim, o que aconteceu comigo, entendeu? Entendi. Não, e tá vendo, os irmãos estão citando várias, né, armas que o inimigo trabalha. E essa aqui de Eva, ele fez ele desconfiar das intenções de Deus. Muitas das vezes, Deus está falando com a gente fica desconfiado. Será mesmo que Deus está usando essa pessoa mesmo? Será que não é por causa disso, por causa daquilo outro? Não, desconfia. Aleluia, Jesus. Vamos ler em Atos 7, do 51 ao 60. Não vi, não. Quer falar? Não, Eu estava lembrando, né? O que o Diaco falou é verdade. Sempre vem esses pensamentos, né? Na mente da pessoa, no coração do crente, né? Esses pensamentos. Mas eu lembrei de uma certa pessoa que, na época que tinha aquela... Você comprava para colocar crédito no celular... Você comprava um papelzinho e negociava ele, aí você pegava o número, batia lá no celular, né, e aí entrava o crédito. Aí os presos, lá não sei de onde que estava não, sei que estava preso. Ele ligava para as pessoas e falava assim com elas, negócio é o seguinte, aqui, você vai lá, compra o cartão, você vai pegar um cartão de R$20 e eu vou colocar, você me passa os 20, e eu vou passar 100 para você. Vou colocar 100 na sua conta. A pessoa, que benção. Vou pagar 20, vou ganhar 100. Ele foi lá e comprou porque ele mesmo coloca, né? Então, se ele não tinha R$20 para comprar para ele, como é que ele te dá o 100? E foi muitos que caíram. A pessoa corria lá, para comprar, ia lá, comprava o cartão, né? Chegava em casa e ligava... riscava lá, passava o nome pro preso, que estava lá na delegacia preso,
Ele colocava o crédito no celular dele e a pessoa sobrava igual o Giló depois da janta, né? Exatamente. Então quer dizer, mas por quê? A pessoa não soube valorizar. Peraí, gente, o cara está me oferecendo 100. Ele não tem nem 20 para colocar no dele? Uai, eu tenho muito mais do que ele, eu tenho 20, ele não tem nada. Como é que eu vou cair na dele? Né? Não soube valorizar. E quanto mais o espírito do engano, gente. Se um preso lá tem uma capacidade, um estelionatário tem uma capacidade para enganar, imagina o espírito do engano. Eu passo falando aí, eu lembrei, né, da determinada igreja que fala que se você der um carro, você ganha 10. Eu lembro que quando a gente começou a caminhar, né, a gente foi em várias igrejas. E aí minha mãe, a gente chegou aí nessa igreja. Quando você chegar lá, eles trabalham muito com a sua mente, que a pessoa ela deixa realmente o salário todo dela lá. Assim, eles têm um espírito terrível, né? Então, assim, às vezes a gente fala, não, em uma porque também a pessoa é soberba, né? Porque se ela tem um, quer ganhar 10. Às vezes a gente está lutando para ter um. É verdade. Mas eles conseguem, é uma coisa muito forte, por isso que a gente não pode mesmo. Você não pode subestimar, gente, porque o diabo é terrível. Vamos em Atos 7, 51 ou 60. Nós estamos falando, né? Os irmãos citaram várias armas, mas nós estamos falando de quando Satanás intervém para não deixar a gente escutar o alerta de Deus. Atos 7, do 51 ao 60. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes? E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. Olha para você ver. Estevão começou a falar e falar, começou lá, né, desde o princípio. E aí, quando chega nessa parte, no 51, coloca o 51 aí, o Paulo. Ele fala com toda firmeza, o que nós falamos de falar com sabedoria. Olha a sabedoria com que ele falou. Olha a sabedoria com que ele falou. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Quem vai receber essa palavra com aleluia, glória a Deus? Está chamando nós de homicida, de traidores, de incircuncisos. Agora, essa palavra não era com sabedoria? Era sabedoria. Porque Deus sabia o que estava dentro do coração deles. Aleluia, Jesus. Mas olha como que eles reagiram quando eles ouviram essa palavra. 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se. Quanto mais Estevão estava falando e falando, mais nervoso eles ficavam em seu coração. Rangia os dentes contra ele. Só que Estevão estava abrindo os olhos dele. Aleluia. Estevão estava mostrando para eles o que eles estavam fazendo de errado.
mostrando como que eles estavam cegos. Aleluia. Como que eles estavam perseguindo o próprio Deus. Peraí, vocês estão perseguindo o próprio Deus. Mas, aleluia, Jesus. Mesmo que não fala, irmãos, às vezes não está falando de espírito. Muitas passagens não fala do demônio agindo. Aleluia, no mundo espiritual, mas nós sabemos que sempre existiu. Sempre houve um mundo espiritual desde o Antigo Testamento. Aleluia, Satanás não ficava dormindo enquanto as coisas aconteciam. Então, vocês vê que eles reagiram imediatamente. A ira apossou do coração deles na hora que Estevão estava falando. Eu achei importante, mas quando Estevão diz assim, vós sempre resiste. Vós sempre resiste, tá vendo? O Espírito Santo. Então, quer dizer, Sempre que todo resiste. tempo eles resistiam o Espírito E Santo. naquele momento era o que eles estavam fazendo. Sim. Exatamente o que eles estavam fazendo, resistindo o Espírito Santo que estava na vida de Estevão falando e alertando eles. Mas logo em seguida você já vê que o inimigo o engano que já estava no coração dele não recebe essa palavra. Aleluia, não recebe. Você imagina isso? Aleluia, não dá ouvido. Esse homem é isso, aquilo, outro, ele é um herege, ele não sei o quê. E eles rangendo os dentes, pegaram pedra e julgaram contra eles. Por quê? Porque não queria receber a palavra, porque o diabo não deixa, irmãos. Quando você for alertado por Deus de algo que Deus quer libertar a sua mente, o seu coração que está aprisionado pelo espírito do engano, você pode ter certeza, o diabo vai te atacar para você não receber. A irmã Karina? Então, tem pessoas que às vezes, no primeiro momento, a pessoa pode resistir, que o inimigo entra, joga uma seta. Só que depois a pessoa fica irada, fica nervosa, depois ele chega em casa, ou onde ele estiver, ele acalma, ele medita, ele reflete, e aí ele humilha. Não, eu fiquei muito furioso pelo que a irmã falou, mas ele está certo, aí se humilha, vai diante de Deus, amém. Né? Não tem. Mas se ele resistir, qual que é o problema? Depende de como que ele vai. Ele vai continuar enganado, corre o risco até de perder a salvação dele. Porque crente enganado não vai entrar no céu. Aleluia, Jesus. Você já viu algum crente com espírito de engano nas costas que vai entrar no céu com o espírito atrás dele? Aleluia, não vai. Aleluia, então não vai morar no céu. Aleluia, Jesus. Se, caso ele, dependendo das palavras que ele usar contra o servo de Deus que transmitiu o recado para ele pode ter uma consequência maior. Foi por isso que Jesus falou, às vezes ele pode até blasfemar contra o Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque, de repente, dependendo do que ele usar e da resistência que ele tiver e falar coisas, aleluia, ou ele pode entristecer o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo virar o próprio inimigo dele, se voltar contra ele, e depois Deus permite um monte de situações. Ou, às vezes a pessoa vai tanto no extremo que ele pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele está dizendo que a pessoa está falando, ela não está por Deus. Né? Igual, vocês lembram que quando Jesus falou da blasfêmia, ele falou por quê? Porque justamente ele estava fazendo sinais que eram de Deus, e os fariseus falando assim, não, ele está expulsando demônios por Beelzebu. Foi isso que eles falaram, está expulsando demônio por Beelzebu. Ou seja, ele não está fazendo por Deus. É o diabo que está fazendo ele fazer. Aí quando, aleluia, eles falaram isso, Jesus já alertaram eles. Cuidado com a blasfêmia. Porque aquele que blasfemar contra o Filho, contra o Pai, aleluia, tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem. Por quê? Quem estava usando ele? O Espírito Santo. Ele estava expulsando demônio por quem? Pelo Espírito Santo. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa tão simples, e não é tão simples. Dependendo do que a pessoa deixar o inimigo encher o coração dele, ele vai brigar com o próprio Espírito Santo, porque não é a pessoa. É o Espírito Santo que está alertando ele através daquela pessoa, mas o espírito do engano faz ele ver aquela pessoa e ela alimenta aquilo e vai contra a pessoa. A irmã Valéria?
O pastor? É importante essa reação, né, do Senhor, porque você vê que o capitão de Samaria, a resposta foi rápida. Quando ele duvidou, o Senhor falou, você vai ver, porém você não vai comer, né? E nós vemos também, sempre nós falamos sobre ele, Ananias e Safira, na hora que ele tentou enganar o Espírito Santo, a resposta foi rápida. Ele não teve recurso, né? Morreu na hora. Então, quer dizer, por mentir ao Espírito Santo. Então, muitas vezes, é igual a irmã falou, a pessoa resistir ao Espírito Santo, o Senhor, naquele momento, ele sonda, porque a Bíblia fala, tudo para Deus é medida. Ele sonda, exatamente. É as medidas, né? O bom é que ele sonda nossos corações, né? Se aquela medida for pesada, é só naquele mesmo dia, como Belsazar, né? Pesado foste na balança. Hoje mesmo, você vai embora. Já vi crente que às vezes se levantou contra a pessoa de Deus e Deus feriu e ficar na cama, no leito de dor até morrer. E foi Deus que feriu, ficou na cama, porque foi em extremo. Ele trabalha no sentido. É a porta dele, né? Exatamente. É um sentimento. É. Magoada. Se você ficar magoada, é um sentimento. Uhum. Eu sei. É. Exatamente. Ele induz, ele instiga, porque ele lança um pensamento e você absorve aquele pensamento, aquilo desce para o seu coração, vem toda sorte de sentimento no seu coração. E aí você é vencido. Você deixa dominar, né? Quem ia falar? Quem? Ah, irmã Carla. Duros de coração, eu vi. Exatamente. Ele falava de Deus o tempo todo, né? Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente. O certo, irmãos, é que quando você for dominado por um sentimento, uma ira, uma mágoa, você pensar assim, não, isso não é Deus que está falando. Se você não tem discernimento de espírito, porque discernimento de espírito é muito claro. Você sente, você está na graça e você sabe. Mas assim, quem está na graça, né, irmãos? Quem está na graça. Então, se você tem dúvidas de que é Deus que está falando, e você aí criou um receio, e agora? Eu não sei se é Deus, não sei o quê, e dominou uma ira, um sentimento, antes de você começar a falar coisa, ou de fechar seu coração, faz prova com Deus. Faz prova com Deus. Aleluia. Fala assim, Senhor, eu estou com dificuldade, eu tô fraca, eu estou fraco espiritualmente. Né? O irmão falou uma coisa comigo que eu não sei, eu não estou conseguindo absorver isso. Né? Para mim, que está vindo no meu pensamento, no meu coração, é que não é do Senhor, é que é Ele mesmo que está falando, mas eu não quero ir contra o teu espírito. Se for o teu espírito, eu não quero ir contra ele. Irmãos, quem humilha alcança misericórdia. Aleluia, Jesus. Eu não quero ir contra ele. Então, me mostra se isso é do Senhor ou se isso é o irmão que está falando. Aleluia. Se isso é da carne, me mostra. Eu quero que o Senhor me mostre. Eu fiz isso uma vez e Deus me mostrou que era o homem. Deus me mostrou claramente. Uma pessoa, irmãos, pregando e feriu, mas feriu o meu coração mesmo. E de uma forma muito estranha, muito estranha. E aí, irmão, eu chorei. E eu cheguei em casa e eu fiz essa oração, eu ajoelhei e falei assim, Senhor, eu não quero julgar o meu irmão.
né, falar que não foi o Senhor nem nada, porque eu tenho receio e tudo. Também não sei se era essa a intenção dele, porque de repente o diabo pode ter jogado seta na minha mente. Não tem nada a ver com o irmão. Às vezes o que ele falou não tinha nada a ver comigo. O diabo jogou a seta na minha mente. Você sabe que pode acontecer isso? O diabo às vezes pode fazer isso. O irmão está lá pregando, ele não está falando nada para você. Deus está usando ele, às vezes Deus está usando ele para falar com outra pessoa. Mas o diabo joga na mente daquela pessoa que é com ele, que é por causa disso, que é por causa daquilo outro, para ele não receber mais nada daquela palavra. Aleluia. E aí eu falei isso com Deus. Porque talvez eu, né, fiquei chateada, talvez não era nem comigo. Nem era comigo, mas eu fiquei ofendida e talvez eu estou até julgando mal, né, o meu irmão. Estou julgando ele mal. E eu não quero fazer isso. Eu falei assim, então eu quero que o Senhor me mostre, Senhor, eu quero que o Senhor fale claramente comigo. E eu falo para os irmãos, Deus pode dar sinal de qualquer jeito, né? No meu caso, eu tinha fé nisso, né? Só você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia não, irmãos, que às vezes a pessoa vai cair numa furada. Mas eu tinha muita fé nisso. Eu falei, eu quero agora que o Senhor me fala. Essa pessoa, ela estava falando com o propósito de me ofender mesmo? Ou eu estou pensando coisa, o diabo jogou uma seta na minha mente? Eu abri, irmão. Sabe o que saiu? E o homem dará conta de cada palavra ociosa que falar diante de mim. Na hora eu entendi. Então, estava falando, era para mim mesmo. Aleluia, era para mim mesmo. Aleluia, Jesus. O Pedro? Não, eu achei interessante até aquela parte que o pastor está comentando, que o profeta falou, né, no Velho Testamento. Resistiram ao Espírito Santo, e o Espírito Santo virou inimigo deles, né? A gente tem que tomar cuidado, porque, que nem você falou, que Jesus fala, as blasfêmias contra mim, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Porque até então já chegou no limite, né? E nesses últimos dias agora que o engano vai tomar conta, porque outro dia eu estava lendo até Timóteo, e até tem aquela parte que fala que aprendem e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque Satanás vai enganar tá enganando já, né? Mas vai enganar ainda mais de uma forma que eles vão ficar perdidos, vão achar que estão buscando, que nem os fariseus, achando que tem todo o conhecimento e no final não sabe de nada, né? Exatamente, irmão Denilson. Jô, você acredita, por exemplo, igual você citou o exemplo que você já conheceu pessoas que pecou, o Senhor Jesus Cristo, como despesou na balança e aquela pessoa ficou na cama, acamada. Mas você acredita que, vamos supor um exemplo, estou dando um exemplo. Vamos supor, o inimigo lançou uma seta em mim contra você, um exemplo, e aquilo foi, Deus me puniu. Você acredita, por exemplo, assim, que vai ter questões que, se eu chegar para você, Juliano, você me perdoa, eu errei, eu falei, eu te prejudiquei mal, Deus vai, como diz, aquele mal que Deus colocou na minha vida que eu estava errado, ele vai, e vai ter questão que... Sim, exemplo, porque quem humilha alcança a misericórdia. Se a pessoa fez de coração, reconheceu que ele fez errado, humilhou, foi lá, o irmão, me perdoa. Né? Porque quando você falou isso comigo, eu rejeitei e tal. Quer dizer, primeiro você tem que pedir perdão para Deus, porque não foi o irmão que falou, foi Deus. Então, primeiro você pecou contra Deus. Né? E depois para o irmão, porque às vezes você pode ter ofendido o irmão, pode ter feito alguma coisa, né? Mas aí a outra pergunta é a seguinte, mas essa também, mas você acredita que vai ter uma certa coisa que você vai fazer que não vai ter como, aquela consequência vai ficar, mesmo que você se arrependeu, pelo grau de... Como é que eu vou falar, meu? Do que você fez? Da dureza, do julgamento, por exemplo, assim. Por exemplo, eu fui no extremo. Sim. Aí vai ter situação que... Tem coisas que sim, igual no caso de Manassés, a Bíblia fala que Deus não quis perdoar, mas não é assim, que Deus não quis perdoar porque, não arrependeu. Não, é porque o que ele fez foi em extremo, e aí a consequência ia chegar. Quando é em extremo, né? Mas às vezes o inimigo também pode colocar na nossa cabeça, tá vendo? Agora você não tem mais jeito para você, não. Eu engano também. É melhor você sair da igreja. Por que você não sai da igreja? Porque não tem mais jeito para você. É que ele está te enganando também. Né? Agora, quem humilha alcança misericórdia. A pessoa fez, igual aconteceu comigo. Né? Eu já contei isso aqui. Eu lembro um dia que eu estava na minha casa e me veio na mente que eu ia pregar. E eu pensei assim, e eu li um versículo, se não me engano, era Marcos 9. E aí eu fiquei analisando o versículo e tal, aquela coisa toda. Aí eu cheguei aqui, o pastor não me colocou para pregar. E normalmente eu não
tinha problema com isso, mas acho que aquele dia, acho que entrou alguma vanglória no meu coração, alguma soberba. E aí eu vim, e aí o pastor foi, e ele abriu exatamente o versículo. Assim, era para eu entender. Não, Deus me deu o versículo porque era o que ia ser pregado aqui. Então, Deus estava confirmando. Olha como é que o diabo engana a gente. Eu pensei assim, não, tá vendo? Era o versículo que era para eu pregar. Tá vendo? Olha, você vê como que o diabo inverte as coisas. Era para eu pregar e ele que está pregando. Tá vendo que era para eu pregar? E não era, Deus estava confirmando a palavra, entendeu? Exatamente a mesma palavra. Eu falei, tá vendo? Ele não quis, que não sei o quê, e foi gerando um monte de sentimento no meu coração. Mas eu estava sentada ali e eu fui resistindo à palavra. E eu fui resistindo. Foi a primeira e última vez. Nunca mais eu fiz. Nunca tinha feito, nunca mais eu fiz. Aleluia. E eu fui resistindo à palavra, irmãos, e ele pegando, e aquele sentimento de ira, de raiva, de pensar um monte de coisa. E eu coloquei a mão assim, estufei o peito, e tipo assim, eu não estou nem aí, eu não estou ouvindo, tipo assim, não estou nem ouvindo, não vou nem dar confiança, eu não sei o quê. Desse jeito, irmão, era um trem, eu no espírito que eu não estava. Não tinha nada de Deus comigo naquela hora. Aleluia, nada de Deus comigo. E eu não ouvi, não sei o que e tal, e lá, e beleza, e endureci meu coração, mas senti uma ira, irmãos, uma ira. Beleza. Aí acabou, né? Mas assim, como eu sou sempre sincera, muito sincera com o pastor, né? Quando chegou no final, aí ele orou para mim, vim cá, recebi oração. Pelo menos fui humilde para isso. Aleluia, recebi oração. Aleluia, Jesus. E aí, beleza. E aqui trem no meu coração, olhando para ele assim. Aí eu sentei naquele banco ali, ó, e falei com o pastor, aqui, era para eu pregar hoje. Não foi, pastor? Era para eu pregar hoje, porque eu senti lá em casa. Nada, irmão, não tinha sentido de Deus. Ó, pra você ver como o diabo engana a gente. E com certeza por causa de um espírito de vanglória. De vanglória. Aleluia, Jesus. Era para eu pregar hoje. E tal, porque até o versículo que você leu foi o que Deus me deu lá em casa. Olha você ver. Que Deus me deu lá em casa, que não sei o quê. E aí o pastor, lembra que ele falou uma coisa? E eu lembro que eu falei assim, tá vendo? Ele tá julgando indireta, porque ontem eu falei isso com ele. E eu ainda pensei assim, eu falei isso com ele ontem, e hoje ele está pregando. Então ele está julgando indireta para mim. Aí que eu fiquei mais revoltada e mais afoguetada ainda. Ele está falando por causa disso, porque eu falei ontem, então, tal. Aí quando eu cheguei, aí eu falando com ele, né, eu falei, e você também estava falando para servir para mim, porque eu te falei isso ontem e você falou isso. Aí o pastor todo humilde, né, falou assim, filha, eu não estava nem lembrando o que você me falou. Nem associei isso que eu estou falando, eu nem associei o que você tinha me falado. Ah, foi sim. Aleluia, foi sim, porque eu te falei. Não foi não, filha. Não foi. E me explicando. Aí meu coração foi aquietando, em sinceridade. Não, tá bom então. Mas não pedi perdão para ele, não. Só falei assim, então tá bom. E aquietei meu coração. Tem que tomar cuidado com isso, que tem coisas, irmãos, que você faz contra um servo de Deus que está pelo Espírito, que não basta você só pedir perdão para o Senhor, não. Porque se você falou com a pessoa, ou a pessoa ficou sabendo que você falou, você tem que chegar e pedir perdão. E aí, beleza. Eu aquietei meu coração, né, me convenci daquilo, então, respirei aliviado, então confusão da minha mente mesmo, né? Beleza, passou. Aleluia, naquela semana, o pastor me colocou para pregar. E eu já contei isso, eu estou frisando, às vezes tem alguém online também que não ouviu. E eu sempre subi em cima do altar, e sempre que eu estou pregando, eu sempre sinto uma glória de Deus em cima da minha cabeça. Eu estou pregando e eu estou sentindo que tem uma glória em cima da minha cabeça. Aleluia, eu sinto que é como se eu vou para lá, o Espírito Santo está me acompanhando. Eu sinto essa graça, e isso que me dá ousadia, porque eu sei que eu estou por Deus. Só que, nesse dia que o pastor me colocou para pregar, que eu subi em cima do púlpito, essa glória não me acompanhou. Aleluia, essa glória saiu de cima. O Espírito que sempre estava comigo, me dando segurança, saiu. E eu preguei, e falei, até a boca arder.
E tentando pensar assim, a Glória vai voltar, a Glória vai voltar. E como é que eu faço? E aquele desespero e tal, e falando, mas a Glória vai voltar, a Glória vai voltar. Irmãos, foi até o final. E assim, só que Deus me corrigiu Deus não deixou. Eu acho que é porque Deus conhece os corações. Igual o irmão me perguntou ali. Deus sabe. Cada pessoa, Deus lida de um jeito. A igreja bateu palma, deu glória a Deus. Ninguém sabia o problema e o dilema que eu estava enfrentando em cima desse púlpito. Ninguém sabia. E aí depois, que bênção que foi a palavra. Deus falou comigo. Eu falei, pela misericórdia. Aleluia, porque comigo o trem estava feio. Aleluia, Jesus. E beleza. E aí eu fiquei encucada com aquilo, pensei, nossa, deve ter alguma coisa errada, não sei o quê. É o diabo que está jogando seta em mim. É o diabo, com certeza. O diabo queria jogar seta em mim para eu não transmitir a palavra. Esse é o diabo, com certeza é o diabo. Aí passou outra semana, o pastor me coloca de novo para pregar. Vem eu subir para cima do púlpito, pensei, agora vai ser diferente, tá tudo certo. Eu estava tranquila, irmãos, eu não estava com sentimento nenhum mais, o meu coração estava limpo, questão de sentimento. Né? Eu não estava sentindo mais nada. E eu subi. Aí eu pensei, a Glória, né? Vai dar tudo certo. A mesma coisa. Cadê a Glória? Ao que eu espero a Glória vir sobre mim para eu começar a palavra, a Glória não veio. O Espírito não veio. Vai eu de novo passar o maior aperto do mundo. E vou pregando, pensando assim, vai voltar. E orando em Espírito, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E falando, e meu Deus, me ajuda. E nada. Aleluia, desci do púlpito assim. Só que quando eu estava no púlpito, quando eu estava quase acabando, ou na hora que eu fui para acabar, e eu clamando a Deus para Deus me socorrer, para Deus dar graça, porque, irmãos, quem está acostumado a pregar na carne, não sente nada e não está nem aí. Mas quem está acostumado a sentir a glória de Deus e você não sentir, é triste. É triste. Você sabe que tem uma coisa errada. Você sabe assim, qual sentido vai ter de eu falar e sem a glória sobre mim? Não tem sentido. Então, aí quando foi no finalzinho, irmãos, aí veio assim, dentro do meu coração, tem que pedir perdão para o pastor. É por causa disso, o que você fez. Aí eu já desci assim, determinada. Assim que acabasse, eu vou chegar perto do pastor e vou conversar com ele. Irmãos, aí foi a conta. Terminou. Aleluia, os irmãos pediram oração, e quando os irmãos foram embora, eu sentei, pastor, me perdoa. Aleluia, porque aquele dia eu acabei que eu afrontei, falei coisas com ele. Eu falei, me perdoa, porque você estava pelo Espírito e eu te julguei. E eu confrontei. Eu falei, tudo certo, eu não sinto mais mágoa, meu coração está tranquilo. Mas o Espírito Santo ficou triste comigo. E por isso que ele saiu. Aleluia, Jesus. E eu pedi perdão, o pastor falou, não, filha, e me perdoou. Aí passou. Aí a próxima vez, me chamou para pregar, que eu subi em cima do bicho, a glória do Senhor estava aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, que saudade daquela glória. Que saudade. Quando eu senti a glória em cima de mim, eu falei, eu fiz a coisa certa. Eu fiz. Aleluia, Jesus. Então, tem coisas que requer. Se você entristecer o Espírito Santo, irmãos, requer você pedir perdão. Aleluia, Jesus. A irmã Valéria. Não, Ju, tremendo. Né? Eu quero falar sobre essa questão, né? Igual o Pedro falou, sobre entristecer o Espírito Santo, como Jesus falou, né? Que toda blasfêmia, né? Falada contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas se falar alguma coisa contra ele, né, tá perdoado. Só que a pessoa tem que tomar muito cuidado também, ao pensar que pode falar também qualquer coisa diante de Deus e que não vai ter consequência. É verdade. Né? Afinal de contas, eu não falei contra o Espírito Santo, então eu estou, amém. Mas não, porque a palavra de Deus fala que, só que esqueci qual profeta que está, que fala assim, as suas palavras foram ofensivas para mim. É verdade. Então, assim, a gente não pode, né, blasfemar Malaquias, contra o Espírito né? Santo. Malaquias, né? A gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, mas também a gente não pode ferir o coração de Deus também. Então, assim, né, tem que tomar cuidado com a Trindade, né? Não é com a Trindade também. É verdade. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo.
no quais vocês estão selados. Você está entristecendo aquele que vai te levar para o céu. Se ele afastar de você, você não vai para o céu, porque quem vai levar você para o céu é ele. Né? Exatamente. A irmã falou um ponto-chave no testemunho que a irmã contou, muito interessante, porque a irmã diz assim, eu não sentia a glória, mas a igreja sentia. Né? Os irmãos deu glória a Deus, os irmãos falaram, nossa, que mensagem poderosa, Deus falou comigo. Quer dizer, porque Deus não ia deixar de abençoar a igreja, né? Ele ia falar com a igreja, porque a palavra é dele. Mas com a irmã percebeu. Também não me envergonhou, porque Deus viu alguma coisa, né? Justamente. Porque senão ele ia me envergonhar na frente de todo mundo também, né? Mas graças a Deus que a irmã, como né, humilde, a irmã foi lá, detectou, opa, tem uma coisa errada. Eu estava clamando a Deus, Senhor, Então, tem misericórdia. Deus me mostrou o que era. Então, aí a irmã, né, logo detectou aonde estava o problema e rapidamente o Espírito Santo voltou. Que é o caso daquela cantora, não vou falar o nome, aquela cantora famosa, que fazia aquele show, aquelas pregações, até pastor missionária, não sei lá, pastora, e fazia o show, aquele trem todo, e parecia que o fogo estava caindo na igreja, só que ela não entendeu. Saiu uma irmã simples e falou com ela uma profecia. Ela zombou da irmã. A irmã falou só, Deus vai tocar no seu casamento. Deus vai tocar no seu casamento. E todo mundo aí sabe o que está acontecendo, o que aconteceu no casamento dela, né? Que bagunça que virou, é a cantora famosa. Quer dizer, porque ela pensou, o diabo enganou ela. Ela achou que ela estava cheia da graça de Deus e que Deus estava provando tudo que ela estava fazendo, mas ela não estava. Não estava. Há um espírito de engano que as pessoas também são enganadas. Eles acham porque ele orou e saiu o câncer de uma pessoa, mas isso é poder de Deus. Tem nada a ver mas com a pessoa tá bem, né? Com Deus é outra coisa. É por isso que eu fiquei incomodada, porque não adiantava os irmãos bater palma, não adiantava os irmãos falar, Deus te usou. Isso para mim não significava nada, porque eu sabia o que eu estava sentindo. Eu sabia que eu não sentia a glória. Então, o que adianta os irmãos gritar, aleluia, glória a Deus, bater todo mundo palma. Nossa, como Deus te usou poderosamente, se eu não estava sentindo a glória. Só que tem gente que é diferente. Ele não está sentindo nada, mas se a igreja está reagindo, ele fica feliz. Justamente. E isso aqui é um ponto até muito importante, porque a gente vê muitas pessoas hoje. Quantos ministérios de pessoas foram destruídos por isso? Eles oravam, eles chegam, oram, falam bem. Deus não vai deixar de abençoar a igreja, porque o cara está todo errado. Mas quem está errado é o cara, não é a igreja. Né? A não ser que a igreja está com problema, né? Então, quer dizer, Deus não vai deixar. Aí Deus usa a pessoa, e a pessoa não entendeu. Deus está usando. Ele está fazendo tudo. Não é você. Aí a pessoa, não, tá vendo aí? O irmão, igual a irmã falou, o irmão não me ungiu, mas eu abri uma igreja para mim, aí ó, tô sacudindo o mundo, aí ó, a igreja está lotada, está acontecendo, mas ele não tem a unção de Deus. Ele não tem. Todo mundo pode receber bênção dentro daquela igreja, mas ele não tem o chamado, não tem unção. Quer dizer, o diabo está enganando ele. Só que vai passar um tempo que vai aparecer. Aonde nós vemos um monte de gente aí, igrejas grandonas, pastor lá, luterano, pastor roubando, pastor não sei o quê, aconteceu isso, coisa de desavença, porque não tinha chamado. Deus não tinha aprovado. Mas como Deus estava, como as pessoas encheram, lotaram as igrejas, eles acharam que estava cheio, o diabo enganou eles. Exatamente. E, irmãos, vamos ler o último versículo para a gente já terminar? 2 Crônicas 25, 15 e 16. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livrara das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam? Então o profeta parou e disse: Bem eu vejo que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. Ó, pra você ver. O Senhor usou, né, o servo dele para corrigir o Amazias, e na hora o orgulho dele, que o diabo ele instiga, irmãos, vários sentimentos, né, igual a irmã falou, orgulho. Peraí, poxa vida, vamos supor, eu sou presbítero, e aí o cooperador veio
né, pelo Senhor e fala alguma coisa comigo. Eu sou mais do que ele, o orgulho. Não, eu como um presbítero não posso ser corrigido dessa maneira. Aleluia. E aí o orgulho entra. Aleluia. Entra raiva, entra ira, entra uma série de sentimentos. Aqui entrou o ego dele, falou muito alto. E muito orgulho. Quem te pôs para conselheiro do rei? Ninguém tem a humildade para aceitar. E aí, quem te pôs? Né? Quem foi que te colocou como conselheiro do rei? Aí, esse caso aqui é mais extremo. Porque esse caso aqui aconteceu igual o de Acabe. Chega uma hora, irmãos, que a gente vai rejeitando aquilo que Deus fala. E o que acontece? Uma hora vai ser... Deus vai avisar a gente, não é mais para alertar, não. Ele vai só avisar. Não é mais para poder você abrir sua mente, porque você já fez a escolha, você quis ouvir o engano. Você deixou o engano te dominar. Então, não vai mais. Ele vai só te avisar. E o que aconteceu? Na hora que ele falou assim, quem te colocou como conselheiro do rei? Cala-te. Porque você quer ser ferido? Você quer ser machucado? Cala-te. Aí ele fala, agora eu já entendi. Ele falou, o profeta, agora eu já entendi que Deus já determinou, já deliberou que vai te destruir. Agora eu já sei. Por quê? Porque você não destes ouvido. Então, quer dizer, eu estou vindo aqui para falar para você, mas não é para você arrepender. É só para te avisar. Ok, com certeza o Senhor já tinha falado várias vezes e ele não ouviu. A irmã Valéria? Você falou aí, né? Aí eu fiquei lembrando, né? Você olha a diferença, né? Quando Paulo teve que corrigir Pedro, né? Olha a diferença, porque se fosse olhar, assim, aos olhos, Pedro era maior do que Paulo, assim, Sim, entre aspas, né? Porque foi através dele que Deus abriu as portas para o gentio, que ele tem E todo, a né? igreja também foi colocada na mão Na dele. mão de Pedro, né? Então, assim, aí você vê que na hora que Paulo fala, você não vê hora nenhuma Pedro questionando, rejeitando, falando, mas como ousa falar comigo? Ele ficou caladinho e você vê que nunca mais ele cometeu o mesmo erro. E você vê que quando Pedro falava de Paulo, né, na sua carta, ele falava com aquele amor de Paulo, nosso irmão Paulo. Você vê a diferença da pessoa receber a correção pelo Espírito, Exatamente. no Espírito, porque se você receber a correção pelo orgulho, pela soberba, pela vanglória, você vai perecer. E você vê que Pedro ali atentou, falou assim, é de Deus. Exatamente. Ele nunca mais cometeu o mesmo erro. Beleza. Eu tenho um tanto de sentimentos que o diabo usa isso, porque eu ainda não fui liberto. Então, da próxima vez que Deus falar com você e você tiver dúvida e sentir um monte de sentimento, apresenta seus sentimentos para Deus. Fala com Deus, Senhor, senti isso, senti aquilo outro. O Senhor me perdoa, de repente foi o Senhor mesmo que falou, né? Me mostra, dá um sinal. O irmão Ricardo. Exatamente. Já podia jogar uma seta no seu coração, né? Sair injuriado. Exatamente. Glória a Deus. Vai ficar chateado, né? Exato. Glória a Deus, né? Os irmãos testemunhando é bom, porque às vezes já pode julgar na mente de outro irmão a mesma coisa que julgou na mente dele. E ele está testemunhando para a gente ficar atento. Menos eu, né? Estou sendo rejeitado.
Exato. É uma coisa simples que o diabo pode enganar a gente, né? Uma coisa simples. Glória a Deus. O irmão Denilson? Uhum. No meu caso foi, porque eu acabei ofendendo ele. Ah, nunca mais essa glória. Se eu não tivesse feito aquilo que Deus tocou no meu coração, que eu precisava pedir perdão, eu ia continuar pregando sem glória nenhuma. E tudo certo, né? Até se Deus ainda tivesse misericórdia de mim, um momento Deus me envergonhar na frente de todo mundo. Aí ele me envergonhar todo mundo para eu levar uma sacudida e ver, você está errado, né? Mas graças a Deus não precisou. O Pedro? Não? Pastor? Tá. Amém. Uma coisa rapidinho. Não, João, é que eu lembrei, foi de Balaão, né? Que ele foi enganado, Deus avisou ele, foi avisando, mas como ele ficou tão de olho naquilo que ele poderia ganhar, que ele acabou sendo enganado pelo diabo e perdeu a sua salvação, né? Pela avareza, no caso, ele foi pela avareza, né? Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus? Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos então terminar no nome do Senhor Jesus, né? Amanhã nós continuamos no nome do Senhor Jesus sobre esse ensinamento muito poderoso. Muito poderoso. E o diabo está nervoso, porque está mostrando os pontos dele, né? Aonde ele atinge, como é que ele tenta derrubar o crente, que muita gente nem percebe. Está orando, jejuando, buscando, e o diabo está lá julgando, como diz, nos bastidores, derrubando nós, né? Amém. 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 Né, irmãos? Né, o cooperador dizendo para os irmãos, quando for orar, né, seja ora num quarto, ora nos outros também. Ora em todos. Né, em todos os quartos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu estava no banco ali, orando, aí eu estou orando, clamando ao Senhor, né? Aí eu senti o meu rins, estava dando uma pontada do lado direito, assim, mas umas pontadas mesmo. Falei assim, ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou orando, clamando ao Senhor. Aí, eu estava orando e clamando ao Senhor, senti que aquilo foi aliviando. Aí eu senti da minha coluna também, o Senhor, vou pedir pela minha coluna também que o Senhor venha a ter misericórdia de mim, se tiver alguma coisa, alguma cangalha do Satanás, eu quebra nessa hora. Foi a hora que o pastor também veio orando e falando sobre, né, que Deus tivesse misericórdia e curasse as colunas. Foi a hora que eu fui curado, então vamos glorificar o santo nome do Senhor, com muitas palmas e glória a Deus, ó Pai. Aleluia, fui curado em nome de Jesus. É bênção, irmão, graças a Deus, é vitória. A Cris e a prefeitura. Amém. Irmão, vamos repreender esse espírito de engano, né? Do Pinóquio, né? O Diácono Denilson, né? Lá a família, o local de trabalho. Irmão Manel, a família, né? O local de trabalho. A igreja. Toda a igreja em nome de Jesus. A Tereza Luiz e a família. A Márcia, vamos apresentar, né? A irmã Márcia, no nome do Senhor Jesus, para Jesus manifestar um milagre na vida dela, né? Vamos orar? Vamos orar. Dil. Vamos apresentar o Dil também. Amém, irmãos? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos todas essas pessoas que foram faladas nesta hora. Aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que não puderam falar, os que vão ouvir ainda, meu Deus e meu Pai, que também não puderam pedir a oração, mas eu quero que o Senhor visita cada um deles nesta hora, o seu lar, a sua família, ajude eles a vencer, aonde houver a enfermidade, o Senhor cura,
Aonde houver, meu Deus e meu Senhor, meu Pai, que precisa de uma libertação, o Senhor liberta. Ao que precisa, meu Pai, de uma porta aberta, o Senhor abre, meu Pai. Um renovo espiritual. Ó Deus e meu Senhor, que o Senhor dá força a cada um agora. Visita o lar e a família de cada um nesta hora. Visita também a irmã. Meu Pai, aquele espírito, meu Pai, está contra a vida da nossa irmã Márcia. Repreende agora todo o mal contra ela, ó Pai. Todos os pedidos que foram pedidos nessa noite. Visita agora e nos ajuda, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém.